Oi, pessoal, tudo bem? Eu não quero mais ser um cientista e descobrir a verdade última de todas as coisas, embora, enquanto pelo estudo de filosofia, com meus 38 anos de vida, eu acredito que seja um buscador da verdade. Ah, Entre ser um cara científico e um cara prático, eu acredito que um pouco dos dois, mas sendo realmente muito prático, né? Tanto é que, analisando de uma forma geral, eu sou um cara pragmático, pelo sentido de que ser sempre muito simples, muito objetivo e muito eficaz naquilo que eu faço. Tem uma teoria do Capablanca que diz o seguinte, que ele preferia levar um final muito ganho, mesmo que demorasse 20 ou 30 lances, do que pegar alguma coisa tática ou um golpe tático que, se desse certo, levaria a uma vitória mais rápida, a 6 a 7 lances, por exemplo. Totalmente diferente do Alekhine, que foi que derrotou o Capablanca, mas tudo bem. Por muitos, José Raul é o melhor jogador de xadrez de todos os tempos e indiscutivelmente um gênio, assim, né? Indiscutivelmente um gênio do xadrez. Pra mim, assim, dos caras posicionais, ele é o cara que mais absurdo da história, entendeu? É porque essa história dele jogando xadrez com 4 anos aqui, como tem, por exemplo, essa foto ele ganhando do pai, são coisas realmente muito absurdas, muito extraordinárias do ponto de vista de um gênio do xadrez posicional e possivelmente talvez, de uns dos jogadores de xadrez mais brilhantes no que tange a estratégia, a finais e a jogo posicional. O Capablanca, ele é absurdo muito pela sua simplicidade. Ele leva ao máximo o mínimo de esforço e o máximo de eficiência. Então, tipo assim, aqui eu quero que você pense num diálogo, porque esse é o meu jeito de ver como o Capablanca vê o jeito dele, tá ligado? Um jeito muito simples, um jeito muito objetivo, inclusive ele é até pragmático, além de um cientista, né? Talvez nesse ramo de estudo, para ficar melhor no xadrez através do estudo bruto, o Alekhine tenha sido um cara que realmente ele estudou com muito mais força e muito mais afinco, assim. Capablanca ele já tinha aquela coisa natural dele, que é uma das coisas que eu estou tentando incorporar. Esse jeito mais estratégico posicional e, por que não, também conseguir posições agudas, né? O próprio Mikhail Tal, que, tipo assim, é um grande ídolo e para mim o melhor jogador de ataque de todos os tempos, ele realmente ele falava que você não tem que ter medo de sacrifícios e táticas, tá ligado? Não que eu ache que o Capablanca tivesse medo, obviamente, mas ele simplesmente optou por ter um estilo de jogo tipo igual o Carlsen é hoje, né? O Carlsen, tipo assim, ele é um Capablanca dos tempos modernos. Ele é um posicional, ele é bom em tudo, ele pegou toda a teoria e, diferente do gênio Capablanca que teve que cortar o mato, ele já pegou uma teoria muito sólida, grande estudioso e sabe de tudo e joga de tudo, né? Mas dá para saber que o Carlsen, principalmente nos finais, talvez pelo rating dele, 2.800 e porrada hoje, deixa eu só dar uma olhada aqui, 2.700 rated, ele é o maior rate do mundo, disparado, inclusive o campeão do mundo não é o cara que tem maior rate, né? Nossa, o Carlsen no clássico tem 2.830 de rate, velho. Eu não sei se isso é o rating mais alto de todos os tempos, mas com certeza é um rating absurdo, assim. O campeão atual é o Dig Liren, que tem 2.762. Enfim, né? Não sei se vai ter isso aqui. Ah, sim. Caramba, ele atualmente tem um rate, maior rate do mundo, né? 2.830. Caruana, Nakamura, Nepo Abdusattorov, Jing Liren, Erigaiz, Wesley So, Wei Yi e Firuza são os top 10 maiores ratings aí da história. Muita força, né? E aí tem a galera aqui, ó, por exemplo, o Fischer teve 2.789 em agosto de 1972 ali, né? Karpov também, 2.790, teve um rate maior do que o Fischer. Ivanchuk, e aí por aí vai. Deixa eu ver outra lenda. Cadê Kasparov aqui, né? Fischer, Karpov, Ivanchuk.
Kasparov é o segundo maior rating da história. Para mim, Kasparov é o melhor jogador de xadrez da história, tá? Eu sei que o Fischer foi muito bom, mas por uma filosofia simples de vida. Tipo assim, uma coisa é você chegar no topo, outra coisa é você se manter no topo. E o Kasparov, tipo assim, pelo menos da geração que eu pude acompanhar, ele foi o cara que se manteve 15 anos no topo, como número um incontestável do mundo no xadrez. Então, tipo assim, no duelo Fischer-Kasparov, quem escolheu o Fischer, na minha opinião, não tá errado, porque gosto é algo muito pessoal. Mas se você quiser ir para comprovadamente quem foi o melhor, Kasparov é indispensável, né? Toda essa galera aqui daqui para cima conseguiu 2.800 e porradinha. No caso aqui, o Carlsen teve o maior rate da história, foi o impressionante 2.889.2. Foi em 2014 o Carlsen, né? Aqui o Garry Kasparov conseguiu no ano 2000, ou seja, 14 anos depois, né? 2.856.7 de rate, o que é absurdo. Tem o Fabiano Caruana que joga pelos Estados Unidos, mas tem a bandeirinha da Itália, que é de onde ele nasceu. Rate também, caralho, o rate do Caruana é 2.851, velho. Puta que pariu. Levon, Topalov, Mamediarov, 2.825. Então, é uma galera muito forte aqui, né? Enfim, voltando, eu tenho uma teoria sobre a teoria, não é a teoria da simplificação do Capablanca, quando você tem uma vantagem de material, uma vantagem posicional, você trocar tudo, e aí você conseguir aí, enfim, enfim, converter a vantagem material ou posicional em vitória. Nesse caso aqui, eu vou pensar lance a lance, tipo assim, o que que meu adversário está fazendo, que é uma parada bem capablanquiana, né? Por isso que ele tão em pequena idade, ele só queria, como num diálogo, entendeu? Agora já é o meu pensamento. Como que eu vejo isso? Através dos olhos de Capablanca, sendo que com a minha personalidade e o meu jeito de ser, simples, objetivo e eficaz. Eu vou ver da seguinte forma. Eu vou falar e o meu adversário vai falar, como se fosse uma dança, cara. Tipo dança dos dragões, não vou dizer dança dos dragões. Entendedores entenderão a analogia. Mas assim, eu quero falar puramente sobre uma conversa. Imagina um diálogo, onde você encontra uma garota ou onde você encontra um cara. E aí você tem que vender alguma coisa para esse cara. Isso é até uma coisa que quando eu vejo muito o UFC, eu vejo para mim um dos caras mais inteligentes comentando é o Carlão Barreto, faixa preta do Carson Gracie, por exemplo. Ele tem uma linha de raciocínio muito lógica e simples de entender, e ele traz é aquela coisa que ele fala, é trazer perguntas que o adversário é obrigado a responder de algum jeito, tá ligado? E aí você tem que ter repertório para você também poder responder as perguntas que o seu adversário perguntar. Então, a minha forma de ver xadrez hoje, com 38 anos, no dia 8 de abril de 2024, às 15 horas e 35 minutos, é a seguinte. Eu vou falar com o meu adversário e ele vai falar comigo através dos lances dele. E cada lance representa uma frase do que cada um quer dizer. Ou seja, as brancas jogam primeiro. Então, ele tem uma certa vantagem, portanto, ele começa falando, entendeu? E aí, a primeira coisa que ele me fala é o seguinte: lance 1 é 4, significa que a princípio, ele quer jogar aberto. Ele já quer abrir pro bispo e ele quer me atacar, a princípio. O meu lance 1 foi E6, que dá início à defesa francesa. Eu não quero ficar aqui dizendo que eu sou o maior especialista do mundo na francesa, mas por ser uma abertura muito complexa e difícil, ela é deixada para depois. E principalmente, eu sempre gostei muito mais de ataque do que de defesa. Eu passei quase 15 anos da minha vida jogando futebol, eu era um craque e eu era atacante, e depois de um tempo eu fui para o meio ofensivo, onde eu era considerado um playmaker, um camisa 10, assim como o Zico, o Petkovic, ou Ronaldinho Gaúcho, um cara que não só sabe driblar e fazer gol, mas um cara que sabe armar uma jogada de ataque muito bem. Então, E6 aqui é o lance que começa a defesa francesa, na qual não vou me aprofundar. Eu vou me aprofundar mesmo em como eu pensei cada coisa. Então aqui no E6, a defesa francesa ela é considerada uma defesa muito, muito sólida. Possivelmente uma das defesas mais sólidas que tem contra um E4, que normalmente é aberto. Por exemplo, o Bob Fischer, ele sempre falava que best by test, ou seja, o E4 era um lance que ele gostava de jogar, justamente por ser também um dos jogadores mais agressivos e brilhantes da história, assim.
Então meu adversário aqui no lance 1, ele tá dizendo, cara, eu quero partir para dentro de você. E aqui eu tô dizendo, cara, eu não quero briga, eu só quero me posicionar melhor. E aí ele faz esse lance A5, que normalmente foge da teoria principal. Isso significa necessário. Não é ruim esse lance, tá? Mas ele fugiu um pouco da teoria, entendeu? Então significa o seguinte, cara, eu não estudei essa porra, mas já que você deixou eu vim. Então eu continuei com o lance normal D5, que é o lance assim teórico padrão. E aí ele vem com o cavalo F3. Meu adversário está dizendo que ele quer desenvolver o cavalo do rei dele, né? E ele já está preparando para o roque, enfim, N coisas que ele está fazendo aqui. E sim, ele está com a pata do cavalo aqui encostando no peão para que nada aconteça com ele. Depois eu faço o C5, que é um lance padrão aqui, já lutando pelo centro, pequeno centro indireto. E pelo que eu estudei de estratégia, é sempre muito bom você controlar esse centro, ou diretamente através do peão aqui, ou indiretamente através do peão. Check. E aí o meu adversário, ele segue nessa linha de pensamento agressiva. Por exemplo, eu não sei o que eu faria mais. Ele explorou uma linha que é muito fácil de defender, tá ligado? Aqui quase que naturalmente ele puxou o meu cavalo, então eu tive que responder a pergunta do meu adversário, entendeu? Mover com o rei para E7 seria um lance podre, e tentar trocar bispo é muito ruim, tá ligado? Embora, uma coisa que todo mundo estuda francesa, se você não estudou, você tem que saber, é que esse bispo aqui, por ele ficar atrás da estrutura de peões, ele é um bispo mau, tá ligado? Mas como eu tô vendo que o meu adversário ele já fugiu tá fugindo de teoria e ele é um cara agressivo, essas foram as frases, né? Essas foram as informações que ele me deu até agora. Um cavalo C6 aqui não faz mal. E simplesmente no ruim de tudo, se ele trocar o bispo pelo cavalo em algum momento, eu vou ter o par de bispos, mesmo sabendo que esse bispo aqui é o patinho feio da posição. E não se engane, todas as aberturas e defesas no xadrez tem um patinho feio da posição, entendeu? E aqui ele faz um outro lance de desenvolvimento. Significa que, tipo assim, é como se ele não soubesse jogar contra a defesa francesa, mas ele tá dando o melhor jeito dele, o que eu achei ótimo. E aqui eu simplesmente faço o A6, tá ligado? Eu não quero deixar. E, por exemplo, eu sei que o centro está muito bem defendido, os meus peões eles estão muito bem colocados, mas eu já lancei uma pergunta, né? Tipo, se ele não fizer nada, eu tomo aqui. Justamente para fazer essa troca. E estrategicamente já foi comprovado que você ter um par de bispos, mesmo numa francesa, no longo prazo vai ser muito melhor. Então aqui ele já volta para bispo E2 aqui, tá ligado? Eu acho que se ele viesse para D3, ele poderia provocar o avanço C4 aqui, então ele ia ter que fazer de qualquer jeito, então acho que foi a melhor jogada dentro do que se propõe, né? Mas você vê que, tipo assim, a agressividade é importante, mas eu acredito que a inteligência estratégica seja muito mais importante. E, tipo assim, ele pediu praticamente para desenvolver o cavalo para uma casa muito boa, agora eu estou de olho nesse peão aqui, e ele voltou muito rapidamente, e aí, tipo assim, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça há muito tempo, e tem sido muito válido estrategicamente, é que todo mover de peões, tipo assim, a ideia é você tirar todas as peças aqui, ó, bispos, cavalos, fazer o roque e tudo mais, mexer no mínimo dos peões possível. Então quando eu faço um A6 assim, eu já estou controlando certos pulos de cavalo, e pela minha, tipo assim, eu joguei muito de francesa, eu joguei muito, muito mesmo. Eu poderia dizer até que depois da abertura dragão, que é muito agressiva, a francesa é a especialidade da casa. Eu não vou dizer que sou um puta de um especialista, mas eu sei que eu sou um cara que jogou muito de francesa e conheço muitas linhas aqui. Então, quando eu faço o lance, por exemplo, A6 aqui para espantar o bispo, e o bispo vem para essa casa onde ele está bem passivo, enquanto o meu cavalo está ativo, né? Embora ele tenha desenvolvido, né, bem, eu sei que na francesa você não tem muita pressa no desenvolvimento, e justamente vai demorar muito para ter um contato mais tático, entendeu? Alguma coisa mais explosiva. No momento eu estou colocando as minhas, fazendo o mínimo de lances de peões e colocando as peças que eu quero nos melhores lugares possíveis. E aqui, como ele perdeu um tempo voltando, eu já fiz um cavalo G7. Muitos poderiam querer que eu tirasse primeiro o bispo, mas assim, eu já estou de olho nesse peão aqui e vai ser um pouco difícil taticamente dele defender esse peão, entendeu?
Primeiro que esse peão aqui não pode vir para cá com facilidade. E o segundo que se eu tomar aqui, eu já consigo colocar uma determinada pressão. Inclusive com o lance dama, D7, dama C7, para colocar 3 peças aqui atacando, entendeu? Então por isso eu fiz esse lance. E por ter muita experiência com francesa, inclusive experiências muito desagradáveis, eu posso dizer que o rock da gente pode ser mais tardio. Para mim, esse bispo aqui, entendeu? Em confluência com esse cavalo e essa dama querendo passar, é um dos golpes que eu já levei muita porrada, e quando eu digo muita, é muita porrada mesmo, no sentido de rocar muito cedo. Na francesa, ela vai um pouco de contra tudo que você aprendeu. Por exemplo, aqui ele fez todo o trabalho de um cara agressivo e de alguém que joga bem a abertura. Ele tirou os 2 cavalos, ele colocou o bispo na melhor casa possível, não precisava desse ataque, ele já está pronto para rocar. Você pode ver que eu joguei o meu cavalo numa casa, mas como ele não tem um ataque muito sólido, eu deixei o meu rei no centro, e a menos que ele faça alguma coisa muito doida aqui, ele não tem como o que fazer, tá ligado? Então, uma das coisas, caso você vá jogar de francesa, uma dica que eu tenho também é essa. Você não precisa ter pressa em rocar em alguns tipos de... em determinadas partidas, e talvez seja melhor você nem rocar. Você deixa o seu rei no centro e vai tentando desenvolver o jogo da melhor forma possível. E aí ele jogou esse aqui, ao invés de jogar e propor trocas. Essa frase aqui, essa palavra, ele quer dizer o quê? Possivelmente ele quer desenvolver o bicho para melhor casa. Como ele já é um pouco agressivo, eu não tenho mais cavalo F6. Por exemplo, aqui o cavalo é um excelente zagueiro, né? Ele proíbe, ele controla muitas casas interessantes e proíbe movimentos agressivos da minha parte. E aí eu fiz uma coisa que foi contra a regra, né? Como diria o Alekhine, você deve conhecer muito bem as regras, inclusive para poder quebrar elas nos momentos importantes. O que acontece? Eu fiz o lance de cavalo para cá e o lance de cavalo para cá. Ainda falta de desenvolver os bispos, e aqui ele já está pronto para rocar, o que lhe daria uma vantagem se não fosse a defesa, né? E aqui eu estou pronto também para, caso ele bote o bispo, troca e vida que segue, né? Mas aqui eu já estou colocando uma certa pressão no peão, né? Certa pressão não, eu estou botando 2 peças. Para você saber se um ponto ele é bem defendido, é o seguinte: aqui eu tenho 2 atacantes e aqui eu tenho um defensor. Então nesse momento esse peão está desprotegido, tá ligado? E ele já não tinha mais esse lance, então foi por isso que eu quis gastar, entre aspas, um tempo com o cavalo para desenvolver ele nessa casa. E também porque ele não tem um bispo aqui para trocar, enfim, né? Abriria, enfim. Mas eu achei que foi interessante da minha parte. E aqui vem um momento que justifica todo esse meu pensamento. Ele fez rock. Isso significa o quê? Isso significa que essa teoria do Capablanca, que eu estou trazendo para a teoria do Jefferson Clayton aqui, da conversa, a teoria do diálogo, pronto. Eu vou chamar isso, na falta de palavra melhor ou de frase melhor, da teoria do diálogo. Onde eu falo uma coisa e o cara fala alguma coisa, entendeu? Aqui, por exemplo, aqui ele simplesmente, em vez de rocar, ele fez D3. Então o que meu adversário está falando? Está falando, olha, cara, eu estou abrindo linha para o meu bispo. Ele está falando mais alguma coisa? Eu acredito que não. Eu acredito que essa é a única frase que ele está dizendo aqui. E aí o que eu faço? Cavalo G6. O que eu estou falando? Cara, eu estou atacando... Eu peguei os meus 2 cavalos e estou atacando o seu peão. Sabe o que ele faz? Ele faz rock. E sabe por que isso acontece? Acho que pela primeira vez na vida eu tenho uma clareza muito simples e objetiva e eficaz sobre por que ele entregou o peão. Isso é uma coisa que eu estava tendo problema e dificuldade e que agora eu tenho uma facilidade, e eu vou esclarecer para você que está me assistindo aqui até agora nesses 19 minutos. Que é o seguinte: ele não está vendo o que eu estou fazendo. Ele só está olhando o jogo dele e nada mais. Tem muita gente que só joga para o próprio umbigo. Isso é uma das coisas que ele está fazendo nesse exato momento. Ou seja, ele não se atentou de que o peão dele estava caindo. Ele olhou só para o próprio lado. A ideia do Capablanca é justamente isso. A ideia crua, né? A ideia bruta. A genialidade do Capa é a seguinte: ele olha o que o adversário faz, e aí ele pega a melhor resposta dentro daquilo que o adversário dele quer fazer. Muitas vezes o melhor plano
é evitar que o adversário faça o plano dele, entendeu? Ou seja, você não tem nenhum plano, você olha o que o cara vai fazer e o melhor plano para você é não deixar com que ele faça o plano dele, simples assim. E aí eu acho que esse cavalo está muito bem, já esse cavalo eu achei mais esquisito, então já fui para porrada aqui, e aqui eu já tomo o primeiro peão, tá ligado? E o peão central, por ele ser um peão assim, e no final ele é mais fácil de coroar que um peão de canto, ele vale muito, né? Ele trocou, eu troquei aqui, tá tudo certo. Aqui ele fez esse bispo para H5. Então o que meu adversário está falando? Ele está colocando, tipo assim, igual no jiu-jitsu. Quando o cara bota a mão na sua gola, significa que ele quer colocar as duas para fazer um estrangulamento. Ninguém faz um estrangulamento no jiu-jitsu com a gola só na mão. Então, o que meu isso é importante, esse pensamento, entendeu? Toda vez que o cara faz alguma coisa, tipo assim, ele tem o bispo que ainda não saiu. Então, em teoria, eu acreditei que ele poderia fazer um lance tipo bispo F4. Por quê? Ele já desenvolve uma peça, certo? Já bota ela em jogo, atacando outra que tá ali no centro parada, tá ligado? E depois, tipo assim, porque esse bispo ele já foi mexido. A ideia da abertura, uma ideia geral, clássica, e muito bem aceita por todos os teóricos, assim, de um modo geral, é que você tem que mexer o mínimo de peões e você tem que tirar todas as peças antes de começar a jogar. Eu, por exemplo, fiz isso tudo e por causa de uma desatenção por parte do meu adversário, eu acabei ganhando um peão. Então, bem ou mal, só de jogar nessa teoria, por exemplo, para mim eu já estou no lucro, assim. E aí eu tenho um cavalo muito forte aqui, centralizado, e está ocupando casas muito importantes, entendeu? Normalmente ele deveria desenvolver uma peça e não deixar esse cavalo assim solto, entendeu? Sem nada para fazer. Vamos ver se, por exemplo, o lance que eu falo dentro desse meu pensamento filosófico estratégico seria bispo F4 aqui. Vamos ver o que a máquina tem a dizer. E eu não sou muito fã da máquina, tá ligado? Mas eu acho que é muito importante em determinados momentos que a máquina diga, entendeu? Vamos lá. Vou deixar aqui ela pensar um pouco. Aqui, a máquina já está dando menos 1,7, ou seja, um ponto significa um peão. Ou seja, eu tenho quase 2 pontos. Um ponto pelo peão. E aqui, o primeiro lance da máquina é torre E1, cara. Para colocar a torre no centro e já tentar aproveitar de algum jeito esse rei no centro, que é uma excelente ideia. A segunda coisa para fazer seria o lance F4 aqui nessa posição, já abrindo para essa torre aqui e expulsando o cavalo quase que imediatamente, tá ligado? Outro lance também é o lance D4, para tentar bater nesse cavalo e depois esse peão toma aqui, enfim, ou o cavalo C6 mesmo, o bicho ia pegar. De qualquer forma, são lances que, tipo assim, ou atacam indiretamente o cavalo, ou atacam ele diretamente, entendeu? Isso é bem interessante. F4, DK. Em nenhum momento a máquina disse bispo. Não, pera aí, rapidinho. É isso mesmo. Em nenhum momento a máquina disse o lance que eu sugeri, né, de um modo geral. Mas enfim, acho que humanamente falando seria bom. Eu acho que a engine ela tem que ser isso. Ela tem que vir para suprir determinadas informações e não para você ficar olhando ela o tempo inteiro, entendeu? Senão você deixa de pensar com a própria cabeça. Mesmo sendo errado, tem muito fundamento o lance, entendeu? Aqui ele jogou o bispo H5 e aí ele bota uma mão na minha gola. Por que eu estou dizendo isso? Porque de um modo geral, eu falei para vocês que eu era muito mais agressivo do que estratégico, né? Vamos por assim dizer. Mas agora sendo muito mais prático do que cientista, indo direto ao ponto, é simples, ele está batendo no meu ponto F7, que é o ponto mais vulnerável da posição, entendeu? Normalmente, o que o cara quer? Ele quer, por exemplo, trazer a dama para cá em algum momento, não agora, que o cavalo, né? Ele pode, por exemplo, expulsar aqui ou expulsar aqui, trazer a dama aqui e bater nesse ponto, entendeu? Então isso aqui é um problema, entendeu? Sempre que o cara tiver... Isso é meio que um pensamento petrociano mesmo, mas eu estou trazendo para minha realidade, através da minha personalidade, como eu penso e sinto uma determinada posição. É como se ele dissesse, cara, eu vou tentar estourar aqui, eu já perdi um peão e eu quero vencer.
E ele está sendo muito fiel a ser agressivo, né? Vocês viram que o lance 1 E4 dele já demonstrou uma intenção de iniciativa, de pô, chegar com o pé na porta e tentar nocautear. Se fosse no MMA, ele seria um striker, né? Um lutador de Muay Thai que usa cotovelo, joelho, ou um boxeador, alguém que quer dar porrada na minha cara o tempo inteiro. E esse é um lance muito agudo, embora eu acho que seja muito precipitado, na minha opinião. E aí eu simplesmente fiz esse G6. Por quê? Porque eu falei para vocês, todo lance de peão, ele deve seguir uma estratégia muito. Ele tem que ter um porquê muito grande. Porque o peão é tipo aquele cara que ganha um salário mínimo por mês. Não dá para ele fazer muita coisa. Então o cara tem que comprar em promoção. O cara, tipo assim, ele não pode comprar tudo o tempo inteiro. O cara tem que comprar do mais barato, então ele tem que fazer mais pesquisa. Então o peão aqui, quando eu faço G6 aqui, eu estou abrindo uma casa para o meu bispo ficar na diagonal grande, o que para mim isso é muito bom, até por causa da minha estrutura de dragão que eu já estudei bastante. E aí eu ganho tempo em cima desse bispo, que ele não vai ficar bem nas outras que eu posso trocar, né? Ele foi obrigado a voltar. Olha como ele não consegue se colocar o bispo. Ele se colocou numa posição agressiva, sendo que ele não tinha nada para agredir, tá ligado? Ele não tinha absolutamente nada. E aí, como eu faço o bispo G7, para mim eu coloco o bispo numa casa muito melhor do que, por exemplo, em E7. E aqui eu preparo para o rock. Ou seja, eu tô jogando, eu tô dançando conforme a música. Eu tô falando coisas assim, cara, agora eu botei meu bispo em G7, você não coloca o seu em lugar nenhum, né? Praticamente esse bicho está preso aqui em tudo quanto é lugar. E aqui finalmente ele jogou o bispo F4, mas agora uma das coisas que o meu bispo faz é segurar o cavalo, então por enquanto está protegido. E é por isso que eu faço o rock, como quem diz, cara, eu já olhei tudo que tinha para olhar e simplesmente está tranquilo, eu não tenho problema com você fazer a troca, por exemplo. Aqui ele faz o lance B3, e aqui o que me ligou o alerta é justamente isso aqui, ó. Nessa diagonal, eu não sei se tinha alguma coisa aqui vencedora. Vamos ver se tinha. Ó, tem cavalo C6 nessa posição, voltando o cavalo para uma casa muito boa e já dando um descoberto aqui, né? E tem o lance B5, que é o primeiro lance da máquina, que justamente foi o lance que eu fiz. Justamente para fazer B5 e B4, expulsar o cavalo e trocar o meu bispo preto pela torre dele. O que daria uma vantagem material, mas posicionalmente eu não sei se ia estar confortável ele com o bispo preto assim, tá ligado? Nem tudo é sobre material. Mas aí, entendendo o espírito da posição, eu joguei B5, entendeu? Justamente para isso. Porque é um avanço de peão plenamente justificado. Cara, foi o que eu te falei, peão ele tem pouco dinheiro, cara. Ele é aquele tiozão da festa, ele bota salgadinho na bolsa e leva para casa, entendeu? Ele não tem grana. Então todo lance de peão você tem que ter uma justificativa muito forte. E aqui a minha estrutura de peões está toda conectada e bonita e está avançando de uma forma simples e inteligente. Eu tô falando, cara, você tá cravado, eu vou pegar essa crava, eu vou pegar você no pulo. E aí, tá bom, já vou tirar um pouquinho a engine aqui. E nenhum momento tem isso aqui, por exemplo. Aqui diz o seguinte, cara, aqui é o seguinte, cara, eu vou tentar trocar o teu bispo bom. Esse bispo é o melhor zagueiro e esse aqui é o patinho feio. Vejam como ele fica atrás de toda a estrutura de peões, né? Onde ele fica batendo nos peões dele mesmo. Por isso é o bispo ruim, entendeu? Embora em algum momento ele possa vir para cá, sem neurose, sem caô, tá bem ativado, entendeu? Eu fiz esse lance que mantém aí meio que a igualdade. E na verdade, qual é a minha conversa aqui? O que eu tô falando com esse lance? Eu tô falando o seguinte, ó. Eu vi uma cravada aqui, possivelmente eu trocaria por torre. Se bem que com o bispo aqui, eu nunca ia ficar feliz 100% com essa troca, tá ligado? Mas enfim, são coisas que acontecem. Ele veio para trocar. Tem até o lance bispo toma mesmo, que não tem problema nenhum, entendeu? Nossa, o primeiro lance da máquina é bispo F6, cara. Entregando a torre aqui, entendeu? Bispo F6 ou bispo H8. E foram coisas que eu pensei, sinceramente. E aqui eu fiz o lance bispo H8, entendeu? Propondo troca. Algumas pessoas vão dizer assim, ah, uma torre por um bispo, a torre é mais forte.
E eu vou dizer que sim, cara, que a torre é mais forte. Mas aqui, como eu mantive a cravada, possivelmente eu vou pegar esse cavalo de volta aqui, né? Eu acho. Ele aceitou, bispo toma F8. Era para tomar de rei. Eu tomei de dama, né? Mas é o segundo melhor lance. É porque ele não queria que eu tirasse ele daqui, né? Pra ficar mais fácil. Tudo bem, tomei de dama. Já caiu um pouco a minha situação. E aí, torre de A, C1. Ele fez torre de A, C1. Eu tinha que fazer bispo D7, dama D6. Eu joguei esse, eu nem sei porquê. Ele volta. E aí, muito da minha vantagem caiu. Mas eu me sinto confortável em ter um bispo de casas pretas, em ter o par de bispos aqui, né? E aqui ele tá dizendo assim, que foi uma coisa que eu pensei também, várias paradas, tá ligado? Como é que eu conduzi isso? Eu conduzi com cavalo D4, é tipo assim, eu vou pra frente, eu não sei muito bem como fazer, mas eu vou fazer. E aqui ele jogou esse lance, eu vou tirar a engine que você fica tentado a ver, cara. Cara, o que que seu cavalo, né? O que que seu adversário tá falando aqui? Que ele quer abrir, por exemplo, para trazer a torre pra cá e aí tentar dar um mate de algum jeito aqui, tá ligado? Ele não se importou, por exemplo, em saber que eu tenho um bispo de casas pretas que pode dar alguma coisa. E ele não se importou também, não sei porquê, em me deixar no cavalo no pequeno centro. Cavalo no canto só traz desencanto, mas esse cavalo aqui é um cavalo de aço, ele é muito forte. E eu não queria trocar pelo bispo, até porque esse bispo ele meio que não vai para lugar nenhum, tá ligado? Ele não é um problema para mim. Ele não é uma pergunta difícil, porque, tipo assim, eu acho que o meu cavalo está muito mais forte que esse bispo. E aqui eu já comecei a enxergar diagonais, entendeu? Meu próximo lance é justamente esse aqui, porque eu vi em determinado momento que esse peão que ele jogou aqui agora, ele acabou de jogar esse peão. Meu adversário falou, cara, eu vou abrir linha para te atacar. Mas nesse momento da linha aqui, ó, eu tô tocando no peão dele e de raio-x eu tô tocando tanto no bispo, tanto na dama quanto no bispo. Então ele não pode avançar esse peão. Isso é ruim para ele. Justamente porque eu tomaria dama por dama e acaba, tá ligado? Ou seja, eu já tô criando outro problema pro meu adversário que manteve essa linha realmente uma personalidade muito agressiva durante a condução das suas peças, mas uma agressão não justificada, cara. E aí ele faz esse lance RH1. Eu sinceramente não sei por que ele tá fazendo esse lance, né? Colocou numa linha rica aqui. Nesse momento eu já comecei a enxergar isso aqui, por exemplo, tá ligado? E de repente ganhar a torre de alguma forma. Então esse cavalo está sendo recompensado por isso. E quando eu trago o cavalo para cá, simplesmente eu trago isso aqui para cá, entendeu? Ou seja, eu tenho linhas de ataque suficientemente boas para tentar forçar alguma coisa para o meu adversário. Nesse momento eu tenho que falar muita verdade com vocês, eu sempre sou muito verdadeiro. É o seguinte, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas eu sabia que estava se desenhando, apesar desse bicho aqui estar horrível e essa torre fora de jogo, já estava se desenhando alguma coisa, entendeu? Interessante aqui. E as peças dele estão amontoadas aqui no meio, tem um propósito muito bem definido, entendeu? E aí eu joguei esse lance aqui, eu não sei se é o melhor, vou até ver na máquina. Na minha opinião, é um lance muito forte, eu me senti muito bem jogando esse lance aqui. Eu justamente queria, por exemplo, se ele toma, eu tomo lá e continua aquela brincadeira. O lance para ele é bispo B7, e faz todo sentido, depois eu vi isso, que é justamente para pegar a última peça para o jogo e colocar ela numa diagonal muito forte, né? Bispo D7 também é possível. Dama F8 eu não voltaria, eu acho que ia deixar aqui. Dama H4 não sei se faria também. A dama H4 já ameaça alguma coisa nesse... Não, até que não. A5 também para vir quebrando aqui devagar. Ok, tudo bem. Desliga. Eu fiz esse lance E5. Ele jogou o cavalo aqui em E3. Eu simplesmente tomei aqui. Ele simplesmente tomou lá. E aqui, cara, eu não tinha visto isso, mas tem 3 peças defendendo, né? 3 peças defendendo. Eu fiz... aqui eu teria perdido esse peão, né? Ele joga tudo certo aqui. Mesmo assim eu tô com a vantagem grande aqui. Ainda tá mandando o bispo B7 aqui nessa posição. G5 também
É algo que eu posso considerar para segurar esse peão. Mas aí eu fiz esse, né? Aqui a minha vantagem caiu. Eu não estava vendo. Agora o erro foi meu, que tinha uma, duas, três peças defendendo isso aqui, cara. Eu realmente não vi isso. Mesmo assim, o adversário também check, não viu, ele deu o cheque. Eu saí para rei G7, ele toma, eu tomo de volta. E aí ele jogou esse, mas eu sabia, cara, que de alguma forma tava ruim para mim. Não, tipo assim, que esse bispo aqui ele não aponta para nada, tá ligado? Ele tá apontando para lá, sendo que o meu rei tá aqui. Então ele não é uma ameaça, ele não avança para um lugar bom, entendeu? Então eu sabia que, de certa forma, esse bispo de Casas Brancas e o meu também, por exemplo, olha só uma coisa interessante, quando o cara não sabe de abertura. Ele veio check, lá da puta que pariu pra comer o meu bispo que é mal, cara, tá ligado? Ok, tudo bem. De certa forma foi bom pra ele que eu perdi o par de bispo. Mas mesmo assim, não foi uma coisa muito urgente, entendeu? Eu sabia que eu tinha que trazer o cavalo pra cá por causa daquele velho golpinho que eu já tinha visto. Então eu fiz assim, cavalo F5, e aí o pau já tá quebrando de quina, né? Aqui ele já tá fazendo G4 e por aí vai. Aqui ele fez esse, e aí o lance da posição, o melhor lance é cavalo G3, deixa a máquina olhar mesmo para ver se é isso, profundidade 20 ali. Então é isso mesmo, já tem várias formas de matar. Simplesmente. Tá vendo, tipo assim, ele é muito agressivo, mas como é que eu posso dizer? Ele é muito raso, cara, tá ligado? Ele não pode entrar aqui, por exemplo. Ele não pode entrar aqui. Eu poderia ter coberto, por exemplo, com um cavalo, mas eu já tinha visto linhas aqui de ataque, tanto na diagonal quanto nos saltos de cavalo, que são muito fortes. Uma coisa no xadrez também que é uma regra geral, praticamente todo mundo fala, quem estudou conhece, é que o ataque de dama com cavalo, ele é o ataque mais poderoso que tem. E o bispo, ele precisa, você tem que trabalhar muito ele. E aqui eu tô muito bem protegido, tá ligado? Tô de um jeito aqui que ele não anda, ele não se move. Essa torre tá quebrando pedra aqui, por exemplo. E aqui acho que eu achei, tipo assim, o meu adversário, ele foi muito fiel a tudo que ele falou. Ou seja, ele tentou atacar em qualquer momento, em qualquer custo. Mas eu acho que você só deve atacar nos momentos em que de fato tem um ataque bom. Por exemplo, cavalo G3 eu enxerguei sem pestanejar aqui, cara. Cavalo check, G3 cheque, muito forte, praticamente única rei G1. E aqui eu já tinha visto ó, o lance 1 da máquina. Vou até deixar ela ter a profundidade máxima aí. Tranquilo. Mas aqui eu já estava vendo, por exemplo, o bispo D4 cheque, foi muito fácil de encontrar. Ou seja, ele não deu tempo dele me agredir aqui, entendeu? Apesar dele ser muito agressivo, ele mesmo ele não me agrediu em nada, cara, tá ligado? Por exemplo, aqui, ó. Bispo check, D4 aqui, e praticamente ele tá morto. Ele tá entre duas, de jogar a dama ou jogar uma torre, cara. E cá entre nós, qualquer uma das duas é ruim, porque se ele joga a torre primeiro, cai com cheque e vai cair a dama inevitavelmente, entendeu? Eu não vou nem ilustrar isso aqui, cara. Aqui ele já abandonou, né? Eu não tenho mais conversa depois disso. Entendeu? Para mim, eu me sinto feliz porque, estrategicamente, dentro das minhas possibilidades de hoje, eu consegui ganhar um cara com mais de 2.000 de rate. Eu tive os meus erros, ele também, mas eu acho que isso é jogo de quem erra menos, né? Nós somos seres humanos, nós não somos engines nem inteligências artificiais. E eu entendi, né, que ele estava realmente em apuros aqui, entendeu? E muito provavelmente ia ganhar de algum jeito. Então é isso, essa torre nem entrou também, né? Mas tudo bem, não tem problema, acho que foi o suficiente. Por exemplo, uma variante possível realmente é esse aqui, ó. Dama aqui, cheque, check, rei toma. E posso, por exemplo, entrar aqui, né? Ele nunca vai ter a torre entrando aqui. Enfim, né, cara? Mas aqui tá muito ganho mesmo, aqui não tem o que fazer. Eu trago o cavalo pra cá, eu já começo a entrar aqui com cheque, o pau vai quebrar de quina, ele não vai ter muito pra onde correr também não. 7 pontos a mais do que suficiente para vencer. Então esse aí eu queria deixar registrado para a posteridade, né? O meu pensamento sobre como o Capablanca era um gênio, né? Que ele já nasceu sabendo disso, já falando xadrez no sentido estratégico da coisa. Entendeu?
E aí o final você vai conduzir de uma forma muito boa. E essa coisa dos peões também, eu acho que movi os peões na hora certa. Eu nem sempre vi tudo, porque em algum momento esse peão estava caindo, mas eu tive pelo menos a decência de tentar defendê-lo de alguma forma. Então, bem ou mal, já que eu não estava todo certo, eu também não estava de um todo errado. Eu tinha os meus objetivos e os meus porquês. Eu acho que isso dentro de uma tomada de decisão é importantíssimo, entendeu? Então, aqui eu posso até manobrar, trazer cheque, vir para cá, entendeu? E aqui, assim, os deuses nos acudam, colocar a torre no lugar certo, estourar tudo. Enfim, basicamente é isso. A defesa francesa, o ataque Steins, entendeu? Então é isso aí, galera. Valeu. Vou salvar aqui. Muito obrigado e